Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura. Jesus voltará. Igreja do Evangelho Quadrangular, Pará. Seja convosco. Amém. A minha saudação ao pastor Irineu, chefe das obras feitas do Paraná, ao querido Parisotto, pastor Toninho, que coordena esse trabalho, toda a liderança, Cecílio, nosso companheiro, pastora Dionísia, líder, o nosso chefe das missões, enfim, a saudação à família quadrangular que está aqui. Eu não costumo pregar nessas reuniões, porque todo mundo aqui conhece a Bíblia mais do que eu. Então eu vim aqui para a gente conversar sobre o reino de Deus, conversar sobre a igreja, conversar sobre aquilo que Deus está fazendo, mas muito mais, sobre aquilo que Ele vai fazer. Eu estava vendo aí esse vídeo, coisas que Deus está fazendo, mas eu vou dizer aqui com toda a humildade, tudo isso é para a glória,
honra e louvor do nome do Senhor Jesus. E é só o começo. Aquela reunião que foi mostrada no estádio, o maior estádio do Pará, o Mangueirão, que comporta 43 mil pessoas sentadas, e além de encher todo o estádio, nós enchemos o gramado, foi dia 30 de novembro de 2013. Nós marcamos a reunião para 6 da tarde. E eu dei uma entrevista no canal da Assembleia de Deus, que são muito amigos nossos, lá o pastor Samuel Câmara. Ele na semana anterior, na segunda-feira, a reunião ia ser sábado, ele me chamou para uma entrevista de 1 hora, bate-papo, junto com ele. E ele perguntou para mim a mesma pergunta, e isso eu quero começar essa palavra dizendo isso, que um superintendente, um líder me perguntou, quando eu disse que íamos fazer no Mangueirão. Aquele líder nosso falou: pastor, quais serão as atrações? Eu confesso, eu dei um tapa na mesa. É muito raro eu fazer isso. Mas não foi de raiva, não. Foi para enfatizar. Eu disse: a atração vai ser o Espírito Santo. Nós não vamos trazer cantor nem pregador famoso. Vai ser um encontro de células. Ou a igreja trabalha com o material que tem, ou ela fica sempre pegando material emprestado de outros. Aí começaram cantor do Rio, de outros lugares, telefonar, sabendo que ia ter lá mais de 40 mil pessoas. Olha, tem um espaçozinho aí? Tem. Você vem o dia antes, ensaia os corinhos que nós vamos cantar, e vai ser um grupo só, e não vamos mencionar o nome de ninguém. Vai ser um culto quadrangular. Celebração. Celebração. Aí o pastor Samuel, na primeira pergunta: pastor, vocês vão fazer no Mangueirão. Quais serão as atrações? Lá eu não podia bater na mesa, né? Eu disse: pastor Samuel, a atração será o Espírito Santo. E eu quero inclusive adiantar, a minha pregação lá no estádio vai ser sobre batismo com o Espírito Santo, e nós vamos ter um momento de ministração para as pessoas serem batizadas. Na chegada, nós entregamos um cartãozinho amarelo para quem não era batizado com o Espírito Santo. Você já é batizado com o Espírito Santo? Não, então leva esse cartão. Leva esse cartão. E na hora da ministração, eu disse: quem tem o cartãozinho amarelo aí, levante. Agora você que está aí perto, ministre sobre esta pessoa. Foram milhares batizadas com o Espírito Santo naquela noite. Então eu quero, e o pastor Samuel foi, ele e a esposa. Íamos começar 18 horas. Começamos 15 minutos antes, porque o estádio estava cheio. O gramado estava cheio. Mais de 3 mil trabalharam do lado de fora para cuidar de estacionamento e orientação. E ele chegou, sentou perto de mim, olhou, pegou na minha perna e disse: pastor, vocês foram muito corajosos. Foram corajosos, mas Deus honrou a fé. Então eu começo hoje a minha palavra com a igreja de Jesus que está aqui, dizendo uma coisa: não existe estratégia que funcione sem o Espírito Santo.
Quantos pastores estão aqui? Titulares. Bem alto. Quantos pastores auxiliares temos aqui? Esposas que são pastor auxiliar. Quantos líderes de células nós temos aqui? Quantas pessoas que estão aqui são líderes de algum departamento na sua igreja? Muito bem. Então é com esse povo que eu quero conversar hoje. Mas começo dizendo: não tem estratégia que funcione, célula, grupo pequeno, grupo maior, cruzada, novena, não importa o apelido que se dê, se não estiver na unção do Espírito Santo. Porque, meu querido irmão, eu nunca consegui converter uma pessoa. Eu prego o Evangelho desde 1961. Eu nunca consegui converter ninguém, nenhum. E vou provar para você por quê. Nós estamos aqui no Paraná, né? Aqui tem o Coxa, tem o Atlético, qual é o outro? O Paraná, agora tem o Londrina, tem o Maringá, tudo bem. Quem é paranaense aqui? Quem é catarinense? Lá em Santa Catarina tem o Avaí, tem o Criciúma, tem o Joinville, tem qual outro? Tá. Então vamos dizer que eu sou Joinville. Eu não sou. E você é do Avaí. Como é que chama o outro? Figueirense, o Figueira. Chapecoense, Aí eu chamo aquele irmão que é o mais animado torcedor do Chapecoense e sento aqui com ele. E eu vou provar para ele que ele precisa mudar e torcer para o meu time, que é o Joinville. Olha, o Joinville tem mais dinheiro, o Joinville tem jogador melhor, já foi mais vezes campeão. Antigamente tinha um tal de Metropol aí, lá 30 anos atrás, que ganhava todos, o Metropol de Criciúma. Você vai se convencer? Flamenguista ganha o corintiano para ser flamenguista? O Coxa ganha o Atlético Paranaense? Muda. Meu querido, é isso que acontece. O pecador não é convencido por ninguém. Ele está bem no pecado, ele gosta do pecado. Por isso que Jesus disse, quando ele, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Mas ninguém. Você prega, a sua palavra, a sua pregação vai, no máximo, ao ouvido da pessoa. Quem opera a transformação, o novo nascimento, é o Espírito Santo. Então, igreja sem o Espírito Santo operando, igreja sem poder, igreja sem unção, é uma sociedade morta. E nós vamos descobrir isso hoje na pregação. Mas eu faço mais uma pergunta. Quantos pastores que estão aqui, a sua igreja no dia de domingo reúne 1000 pessoas ou mais? Levante a mão. Primeiro aqui embaixo. Quantos pastores reúnem 1000, ainda que seja mais de um culto, somando o da manhã com o da noite, 1000 pessoas? Balança a mão para me ver. Eu estou vendo lá atrás uma mão erguida, mais uma lá, 2, 3, mais uma lá, 4, 5.
Aqui por aqui, mais alguém? Aqui no púlpito, temos aqui 3, 4, 5. Neste lado eu não prestei atenção. Tem aqui alguém? 5. Pois bem, então nós estamos vendo aqui que numa multidão de igrejas, a maioria são igrejas médias. Quando a palavra de Deus não estabelece limite para o crescimento da igreja. Eu tenho orado, pesquisado, me examinado, e eu tenho chegado a algumas conclusões que eu vou também tentar repartir com vocês. Mas antes eu gostaria de perguntar para os pastores que estão aqui: quantos gostariam que Jesus te desse uma igreja com 1000 pessoas? Levanta a mão. Se eu tivesse aí, eu ia levantar também, bem alto. Só que eu tenho uma má notícia para você: Jesus não vai dar. Não vai dar. É você que tem que fazer. Ele vai te dar unção, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar graça, mas é o seu trabalho. A Bíblia diz: o vosso trabalho não será vão no Senhor. Comece a sonhar e orar. Sonhar e fazer oração. O que é oração? Então eu vou orar. Eu vou falar do Pará, que a gente usa muita rede, né? Eu, por exemplo, durmo na rede há mais de 20 anos. Então eu deito na minha rede, ligo meu ar-condicionado, e eu fico ali, fecho o meu olho, e eu fico 2, 3 horas orando. Ou lá no seu quarto, você liga o ventilador, ajoelha, e você fica 2, 3 horas orando. E é bom orar, porque quando a gente ora, Deus fala com a gente. Mas nós temos uma oração muito errada. Nós começamos a orar e dizer: Jesus, vai salvar os pecadores, Jesus. Oh, Jesus, vai visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Jesus, olha, esse mundo está perdido, é tanta droga, é tanto crack, é tanta prostituição, é tanta coisa errada. Conserta o mundo, Jesus. Olha, eu não sou assim muito de profetizar, não. E eu nunca ouvi Deus falar comigo no meu ouvido. Deus fala às vezes no coração. Mas Jesus mandou eu dar essa resposta para você. Ele mandou dizer o seguinte: vai que eu vou junto com você. Vai visitar o órfão que eu vou junto. Vai visitar a cadeia que eu vou junto. Vai visitar o hospital que eu vou junto. Vai de casa em casa pregar o evangelho que eu estou junto. Porque aonde você pisar o teu pé, eu estou com você. Amém? Então nós precisamos entender o que é a igreja. Como foi que a igreja começou? Eu sempre gosto desse texto. Atos 5, 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de pregar e de anunciar Jesus Cristo. Irmãos, ali era uma igrejinha. Era a primeira igreja fundada pelos apóstolos. Era uma igreja que nasceu no Pentecostes, 120 pessoas, e com aquela pregação de Pedro, se batizaram 3.000. Mas todo dia, em todo lugar, toda hora, onde estavam, eles davam testemunho de Jesus. Eles oravam pelos doentes. Eles exercitavam os dons espirituais. A igreja quadrangular, no mundo e no Brasil, nós conhecemos a sua história. Eu sou um dos pioneiros desta igreja.
O meu primeiro culto quadrangular eu assisti em 1954. Faz um bocado de tempo, eu tinha 10 anos de idade. Faz 60 anos que eu fui no primeiro culto quadrangular, vai fazer 61. E eu vi começar essa igreja. Obreiros humildes. Nós tínhamos naquela época, pastores analfabetos. Analfabeto, pastor que não assinava o nome. Quem fazia o relatório era o filho, a filha. Tínhamos uma pastora que ela liderava umas 100 mulheres lá em Dourados. E aquela pastora, a filha dela lia o texto da Bíblia e ela pregava. O pastor da antiga Vila Brasil, hoje Rio Brilhante, era analfabeto. As filhas liam e ele pregava. Foi assim que essa igreja começou. Mas ungida, batismo no Espírito Santo, cura divina, milagres. Então vamos falar de célula. Naquele tempo não tinha a célula local na igreja, mas cada pessoa que se destacava na igreja já era mandado para o campo. Eu mandei abrir uma obra, um obreiro que foi mandado de Curitiba, foram 2 de Curitiba, um deles tinha 7 meses de convertido, o outro tinha 1 ano. E foram para o Pará, e aquele menino com 19 anos, 7 meses de convertido, abriu a primeira igreja quadrangular do interior do Pará, na cidade de Cametá, uma igreja que tem hoje mais de 1000 membros. Aquele menino, o que é que ele tinha para pregar? Ele só contava aquelas historinhas básicas dos milagres de Jesus, mas ele orava, e eu fui lá na primeira noite, fiz o trabalho com ele, oramos, Jesus curou surdo, Jesus curou cegos. Na segunda noite eu disse, olha, eu vou hoje fazer diferente, eu vou começar, canto lá aqueles 3 corinhos, não é? Que nós ensinamos ontem para o povo, e o resto é contigo, porque é você que vai ficar aqui. E aquele menino, eu fiz a primeira parte do culto, 3 cânticos, tudo católico, espírita, endemoniado, não tinha um crente. Passei a palavra para ele, tudo o que tinha acontecido na primeira noite, aconteceu naquela noite. Surdo curado, cego curado, tumor desaparecendo. Por quê? Porque Jesus é o mesmo em todo lugar e usa todas as pessoas que creem. Eu estou dando esse impacto do início, porque eu conheço a quadrangular. Quando eu vim ajudar o pastor Lauro de Castro, em 65, eu lembro que eu ia no programa do rádio junto com ele, na rádio, depois era emissora paranaense, virou Universo, e a gente anunciava aquela grandiosidade de igreja quadrangular em Curitiba. Primeira igreja, U de Baixo, segunda igreja, Vila Parolim, terceira igreja, Água Verde, quarta igreja, Capão da Embuia, quinta igreja, Uberaba, sexta igreja, Boa Vista, sétima igreja, Jardim Mercês, oitava igreja, Barreirinha, nona Araucária, 10ª Piraquara. Eram 10. Quantas tem hoje, pastor? Mais de 300. 10 naquele tempo era fenômeno. Curitiba era protótipo para o Brasil. Eu me recordo que o pastor Tavares, onde ele andava, ele dizia, lá em Curitiba tem 10 igrejas quadrangulares. E as células começaram a multiplicar. Quando uma igreja abre uma outra, também uma célula, pastor Cecílio.
Então nós multiplicamos as igrejas. Pois bem, e agora a gente chega a uma pergunta: e como crescer a igreja local? Primeiro, nós temos que nos desvencilharmos de uma arapuca que o diabo armou para a igreja logo no começo. Se você observar lá no Apocalipse, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo: eu tenho contra ti que você aceitou a doutrina dos nicolaítas, que ensinou Balaão. E um dia eu fiquei, aliás, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, doutrina de nicolaítas, foi o pastor Jack Ifor, no seminário que ele fez em Curitiba. A carta à igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 15 de Apocalipse. O pastor Jack Ifor foi a primeira pessoa que abordou esse assunto, nicolaítas. Eu nunca podia imaginar o que seria isso, doutrina dos nicolaítas. Foi quando a igreja tirou a liderança dos leigos. Foi lá no ano 330, mais ou menos, da era cristã, quando Constantino fez um acordo com a igreja e se batizou. Aliás, ele nem se batizou, ele se batizou um pouquinho antes de morrer. Ele disse que era cristão, porque ele viu que a igreja cresceu tanto. E aí, você hoje presta atenção, nós nos lembramos das perseguições que nós sofremos no Paraná, nos lembramos de quando a tenda foi montada em Ponta Grossa, aí pelos anos 88, e foram lá, interditaram a tenda, e nós lutamos, foi 89, e conseguimos vencer aquela batalha. Mas antes, quantas igrejas nossas foram perseguidas? Porque nós éramos pequenininhos. Quando eu vim para Santa Catarina, em 65, tinha a primeira igreja de Joinville e a congregação da Dona Francisca. 2 obras no estado todo. Aí nós ajudamos a abrir Rio do Sul, São Francisco do Sul, Laguna, Tubarão, Joaçaba, Criciúma, aqui o Morro da Fumaça, em Floripa, Rio do Sul. Aí ganhamos aquele templo que hoje parece que é o pastor Cecílio, que é o pastor lá, era de uma outra denominação, deram para a gente. Uma igreja no estado. Quem é que olhava para Quadrangular aquele tempo? Hoje a igreja Quadrangular, quando eu converso com qualquer político de Santa Catarina, que eu digo, eu sou pastor da Quadrangular, eles, a igreja que é pastor, o Parisotto, está em todo lugar, está em todo lugar, é isso aí, é diferente. Mas os evangélicos também caíram na esparrela da doutrina dos nicolaítas por muitos anos. O que foi que aconteceu na igreja no ano 330? Se reinstituiu o sacerdócio. Na igreja, nós não temos sacerdote, o sacerdote é Jesus, e todos os santos são sacerdotes e ministram perante Deus. É o sacerdócio de todos os santos. O que eu vou falar agora, tenho certeza que não vai servir para ninguém aqui. Mas se servir, pegue. Jesus não precisa de estrelas, não. Olha para mim aqui. Jesus não precisa de estrela.
de gente que dá show no púlpito e de repente você fica olhando e vai dizer: eu nunca vou poder ser um pastor, porque eu não sei fazer aquilo que aquele homem faz lá, aquela coiseira toda, aquelas frases de efeito. E, meu irmão, as maiores frases de efeitos estão na palavra de Deus. Está aqui. Está aqui. Olha, eu respeito todo mundo, mas um dia eu vi um pregador pregando em algum lugar e ele dizia: olha, eu vou jogar o meu paletó e aonde ele cair, todo mundo vai cair sob o impacto do Espírito Santo. Para que essa besteira? Para quê? Leva a quê? Dá show? Jesus nunca fez isso. Jesus chamava o cego e dizia: você quer enxergar? Enxerga. Você quer caminhar? Caminhe, levanta. Jesus nunca fez espetáculo. Nunca. Nunca Jesus fez espetáculo. O Evangelho é simples. É simples. É pregar. É ensinar. E, lamentavelmente, eu conheci, nesses 54 anos que eu prego o Evangelho, eu conheci muitos pregadores que começaram bem, poderiam estar muito abençoados, mas incharam. E quando incha, Jesus fura a bolha. Toda a glória seja dada ao Senhor da igreja. Ele merece a glória, só Ele. E também tem uma coisa, Ele usa o humilde. Humilhai-vos perante a mão poderosa do Senhor e Ele vos exaltará. Então hoje, eu quero conversar com você sobre aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Eu ainda não contei aqui a história do João Aleluia. Tem aqui alguém do Mato Grosso do Sul? Levanta a mão. Tem. Eu conheci o João Aleluia em 68, quando eu fui abrir a igreja em Ponta Porã. Ele era membro de uma igreja nossa ali por perto de Ponta Porã, por perto de Dourados. Chamavam ele de João Aleluia, porque ele não dizia paz, bom dia, boa noite, não. Ele chegava perto de alguém, onde tinha um grupo, ele levantava a mão e dizia aleluia, e pronto. Fez uma montoeira de bobagem pela fé que Deus teve misericórdia. Ele achava que cobra era Satanás. Então, onde ele via uma cobra, ele tinha que ir lá e pisar em cima até matar. E outra, não era de pau, não, ele pisava em cima. Um dia ele chegou, tinha lá uma jararaca, ele disse: ah, Satanás, tu está aí, né? Era um baiano. E ele foi caminhando. Vocês sabem que a cobra não ataca ninguém, ela se defende. A pessoa pisa, ela... Pois, irmãos, ele foi pisando devagarinho, do rabo até a cabeça. Foi lá e matou a cobra. Aí um dia ele passa a mão no jararaca, ela meteu a boca e mordeu ele. Mordeu e ficou atarracada no braço dele. E ele dizia: ah, Satanás, eu estou com gripe, tu está chupando a gripe que tu botou em mim, chupa mais. E vocês sabem o que aconteceu? Sarou da gripe. Não recomendo isso para ninguém. Não recomendo. Mas, pela fé ingênua, ele fez. Mas não é isso que eu quero contar. Quando eu estava lá, ele era analfabeto. Ele tinha uma camisa e ele mandou a filha dele bordar na camisa uns 40 versículos da Bíblia. E ele andava com aquela camisa cheia de versículos. Jesus é o caminho, Jesus é a ressurreição.
E a pessoa dizia: o que é isso, João? Eu disse: não, é que eu estou tão cheio da palavra que está saindo. Tão cheio. Aí um dia ele me falou: ouça isso. Quando eu falei que eu ia para a Bahia em 69, ele me disse: pastor, eu sou da Bahia e eu vou à Bahia pregar o evangelho para minha família. Quantas vezes eu já ouvi isso, de tanto eu vou em tal lugar. Ele era um homem pobre, ele era um carroceiro, fazia frete com a carrocinha. Abrimos a obra em Feira de Santana, depois abrimos em Vitória da Conquista. Um dia eu estava na minha casa à tarde e eu escutei um grito de aleluia no portão. Conheci na hora, fazia uns 3 anos. Eu falei para minha mulher: o João, aleluia. Estava ele lá com uma sacolinha de roupa e disse: pastor, eu não falei que eu vinha? Estou aqui. Passou 2 dias comigo, foi lá para o sertão, passou por Feira de Santana, visitou o pastor e foi lá para a região onde ele nasceu. E disse para o pastor Henrique, que está em São Carlos hoje: eu venho lhe buscar para o senhor batizar as almas. 2 meses, 2 meses, ele foi lá em Feira de Santana e disse: pastor, o batismo vai ser domingo. Pastor Henrique foi lá e batizou 28 adultos. 28. 2 meses. Entregou a congregação para a igreja de Feira de Santana. Voltou, passou em Conquista mais 2 dias, e o que eu vou dizer aqui, eu estou repetindo o testemunho que ele deu na minha igreja, um homem analfabeto. Ele foi dar um testemunho domingo à noite, eu não sabia do detalhe, e lá de Ponta Porã, Dourados, no interior da Bahia, é longe. Aí ele disse: meus irmãos, eu não tinha dinheiro para fazer a viagem. Eu vendi o meu burro, que puxava a carroça. Vendeu o motor do carro, né? Vendi o meu burro. Um burro de trabalho hoje custa uns R$2.500. E eu usei esse dinheiro para fazer a viagem, para ficar lá os 2 meses. Mas aleluia! Que o meu burro rendeu 28 almas para Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Ele teve fé. Um homem analfabeto abriu uma igreja, tem a igreja quadrangular, lá em São João do Paiaiá. Ele abriu aquela igreja. Agora, se ele ficasse lá no Mato Grosso, orando e dizendo: Jesus, manda alguém lá para o Paiaiá. Jesus deve ter dito: vai que eu vou contigo. Mas a igreja, no ano 330 da era cristã, ela se tornou uma igreja ortodoxa. Ela restituiu o sacerdócio. Vocês sabem que aquele ritual que a igreja católica faz toda a missa, de levantar o pão, o cálice, aquilo ali é relembrando o sacerdócio judaico. Nós sabemos que lá na cruz, quando Jesus disse: tudo está consumado, ali o véu se rasgou e não tem mais necessidade de sacerdote entrar no lugar santo para interceder pelo povo. Hoje todos nós, pelo sangue, pelo nome de Jesus, temos direito, acesso ao Pai. Todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. A igreja criou o sacerdote, deixou os laicos lá no fundo, tirou o direito do povo ler a Bíblia, e a igreja virou uma sociedade morta. Nós vamos correr com a história. Deus levantou alguns, mesmo nesse período, Deus levantou alguns.
100 anos antes da reforma, lá por 1400 e pouco, Deus levantou Jerônimo Savonarola, um frade, um pregador católico, que começou a pregar contra o pecado, que começou a pregar a respeito da conversão, do novo nascimento, e a cidade se revolucionou, boates foram fechados, antros de perdições, os bares se fecharam naquela cidade, o povo voltou-se para Deus, e ele foi queimado vivo como herege. A igreja o queimou vivo, porque ele estava pregando uma doutrina bíblica. 100 anos depois, Deus levanta Lutero, que estamos comemoramos recentemente os 500 anos da reforma. Lutero teve coragem, Deus usou aquele homem para se insurgir contra as doutrinas totalmente errôneas que se pregava na época. Indulgência, compra da salvação, indulgências plenárias. Se a pessoa doasse uma grande importância para a igreja, ela estava com seus pecados passados, presentes e futuros, todos perdoados. E foi quando ele começou a pregar as 95 teses, das quais 5 são primordiais. Só a palavra, só Jesus, só a Deus glória, só a graça, só a fé. São os 5 fundamentos que nortearam a reforma. Depois Deus levantou Calvino. Mas eu quero falar um pouquinho sobre John Wesley. John Wesley, fundador do metodismo. Por que a palavra metodismo? Porque John Wesley foi, depois da igreja primitiva, que a igreja se reunia no templo e nas casas, e nós sabemos que o templo não era o templo da igreja, eles reuniam no pórtico de Salomão para se conhecerem. O primeiro templo cristão, ele foi construído 150 anos depois de Jesus e não foi em Jerusalém. Então, por 150 anos, a igreja cristã não teve templos. Cada casa era uma igreja, cada cristão era um pregador. Por isso que cresceu rápido. Cresceu rápido. Primeiro, a maioria dos primeiros convertidos eram judeus. Judeus que conheciam bem a palavra, que sabiam que o Messias viria. E quando eles se converteram, eles simplesmente colocaram o Messias na palavra. E mudou tudo. Eles tinham conhecimento. E tinham Jesus. E tinham o Espírito Santo. Quando John Wesley começou aquele grande avivamento na Inglaterra, ele estabeleceu um critério. Preste atenção, que coisa simples. Cada crente da igreja dele tinha que 2 vezes por semana reunir a família e fazer uma reunião em casa. E, de preferência, convidar os vizinhos. Vocês sabem que naquela época, na Inglaterra, eles chegaram a ter 100.000 casas. Por isso, método. Era o método de evangelização, da onde nasceu o nome Igreja Metodista, que era a igreja nas casas. Depois também isso foi esquecido. E eu louvo a Deus, porque o Po Yong-Chu foi o novo precursor, com outro título, grupo familiar. Por isso que eu digo, para mim não importa o apelido, o importante é o resultado. É grupo familiar, é célula, é grupo de crescimento,
é culto nas casas, não importa o título. Só que hoje o pastor Po Yong-Chu mudou de grupo familiar para célula, porque o grupo familiar não multiplicava. Era sempre naquela casa um culto familiar. E quando ele percebeu que nessa nova sistemática, quando a célula chega a 15, uma viram 2, e depois 2 viram 4. Ninguém segura, irmãos. Agora, eu volto lá na minha primeira fala. Sistema simplesmente não resolve. Máquina sem estar cheia de gasolina não funciona. Motor vazio não leva a nada. Você pode montar todo e qualquer sistema. Primeiro, se não estiver no coração o ganhar almas, se não estiver na igreja a unção do Espírito Santo, vai virar um monte de grupo de fofoqueiro. Porque a igreja é a sociedade mais heterogênea que existe. Toda cidade grande tem o Rotary, tem o Lions, que são pessoas mais ou menos do mesmo nível, né? Tem maçonaria, pessoas do mesmo nível, advogado, médico. Na igreja, irmãos, lá na minha igreja agora, nós começamos alguns anos atrás, um trabalho de pastoral carcerária, e eu tenho já vários pastores que saíram da cadeia. Alguns ainda não puderam ser levados ao obreiro, porque ainda não receberam a absolvição final. Ainda estão na condicional, mas já são pastores. Então, na minha igreja hoje, na Pedreira e algumas outras, nós temos ex-detentos que são obreiros e líderes, nós temos garis, nós temos médicos e temos 2 desembargadoras. Então a igreja, juízas, advogados, é a única sociedade que mistura tudo, do ex-drogado, do ex-ladrão, da ex-prostituta, o juiz, ao governador, não importa quem. Agora, como é que você harmoniza uma sociedade tão heterogênea, de tanta gente diferente e todos são irmãos? Se não tiver o Espírito Santo, não funciona. Sem o Espírito Santo não funciona. Como é que uma desembargadora vai dar um abraço no ex-sequestrador? Eu tenho lá um ex-sequestrador na minha igreja, que tem quase 2 metros de altura, o pastor Celso, e ele está lá, fiel, trabalhando, pregando o evangelho. Ele é um dos que cuida da pastoral carcerária. Quando tem batismo lá, eu já fui em alguns, a gente chora de ver aqueles jovens saindo algemados da cela, aí lá no pátio, antes de botar a bata, tiram a algema, e a mãe está lá chorando. A mãe vai lá, abraça o filho, aquele que evangelizou ele, carrega ele no colo, leva para a água do batismo. Não tem quem não chore, porque o evangelho é para isso, é para transformar vidas. Não tem pecadorzinho e pecadorzão, todos pecaram. Eu, quando vim para o evangelho, eu vim precisando da misericórdia de Deus, e você também. Mas então vamos falar agora, eu ainda tenho aqui uma meia hora, sobre a célula, sobre o crescimento da igreja local. Nós temos a visão panorâmica. A célula começou com a igreja, depois a igreja começou a ter estrela. E não é só por estrelismo. Como é que um pastor vai abrir uma obra e abrir célula se não tem nem crente?
Como é que um pastor vai abrir uma cidade e fazer uma escola dominical se não tem nenhum convertido? Então, no começo, o pastor é ele e o Espírito Santo e ele. Ele canta, ele prega, ele vai no rádio, ele expulsa demônio. Não é assim, pastor Parisotto? É ele. Visita. Agora, quando Deus começa a mandar pessoas, comece a dar trabalho, serviço, porque Deus não mandou para a igreja gente que não presta para nada, não. Se a pessoa veio para Jesus, ela foi chamada. E Jesus disse: eu vos chamei, vos designei, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso não é para mim só, é para todos aqueles que vêm a Jesus. Eu estou vendo aqui o pastor Emerson. Eu estive num final de semana, lá na região dele, Afuá, Chaves e Anajás. Nós inauguramos lá 40 e não sei quantas, 46 igrejas no fim de semana. Tudo igrejinha de madeira, perna de pau, na beira do rio, em cima da água. Não importa. Agora, quando eles chamaram lá em Chaves, os obreiros que estavam inaugurando 15 igrejas, eu fui numas 8. Fizemos lá uma caminhada, uma passeata, andava 300 metros, inaugurava uma igreja. Tem pastor que acha que uma igreja 1000 metros da outra atrapalha. Lá eles têm várias igrejas a 300 metros uma da outra. Andava 300 metros, ia lá, cortava a faixa, desamarrava a faixa. Depois que eu descobri, aí o rapazinho pegava a faixa, corria lá para outra, eu chegava lá, era a mesma faixa, tornava, vamos bater palma, cantar, orar. Aí à noite, chamaram os obreiros que iam ser pastores daquelas igrejas. Aí eu vi um menino que estava batendo bateria, camisa xadrez, desceu e ficou lá na frente. E eu perguntei para o pastor de lá: quem é esse menino? É meu filho, pastor, tem 12 anos, é pastor. E o pastor me disse: o senhor não vai dizer isso aí não, mas lá fora só pode falar. Prega melhor do que eu, porque ele pesquisa na internet, ele busca, ele vai para a igreja, ele leva uma mensagem. Daqueles 15, talvez 15 ou 16, tinha uma pessoa com 27 anos. 10 eram menores, 14, 13, 15, inclusive lá em Anajás, o filho do pastor Emerson tinha 15 anos, né, Emerson? 15 anos pastoreando uma igreja. Ah, mas o estatuto não permite. Eu tenho nada a ver com o estatuto, eu tenho a ver com a palavra de Deus. Se Deus chamou, pregue. Se Deus chamou, pregue. Lá na frente a gente dá um jeito. A letra mata, o espírito vivifica. Meus irmãos, é a palavra que tem que se cumprir. As outras coisas a gente ajeita depois. Cada lugar tem a sua realidade. Então hoje, como é que se cresce uma igreja local? Lamentavelmente, nós ainda temos pastores, espero que não tenha nenhum aqui, acho que não tem não. Aqueles que fazem assim, eles não vêm nesse seminário. Que o pastor pensa que ele é o Espírito Santo da igreja. É só ele. Não. Olha, eu vou dizer uma palavra aqui, vocês não fiquem escandalizados, porque a pessoa não está mais na quadrangular. Eu estava uma vez numa capital, numa igreja que não era pequena, tinha uns 500 membros, e numa conversa informal, lá o pastor, a secretária, o pastor vai e pergunta para a secretária da igreja, não fique escandalizado, ele não está mais na quadrangular. Ele perguntou assim: irmã, como é que é mesmo o nome daquela senhora que é presidente do grupo das diabas da igreja?
era o grupo de mulheres. Eu ouvi aquilo. Eu falei, se tem algum pastor que tem um grupo de diabo na igreja, foi ele que criou. Então ele é o diabo maior. Porque eu vejo a igreja como corpo de Cristo, sacerdócio de todos os santos. Quem está na igreja está para fazer a obra de Deus. Quem está na igreja quer servir a Jesus. E é por isso que muitos passam por muitas igrejas e não ficam. Porque a pessoa foi chamada para servir. E nem para servir aquela igreja permite. O pastor é ele. Depois dele é ele de novo. Depois é a família dele. Depois alguns amigos. E fica aquela igrejinha que não tem futuro. Não tem. Agora, meu querido irmão, quando nós começamos a dar oportunidade para o corpo de Cristo trabalhar, é diferente. Você vai descobrir que aquele João Aleluia analfabeto abriu uma igreja quadrangular. O nome dele está na história da igreja quadrangular. Ele não era obreiro credenciado, ele não era aspirante, ele nem diácono era, mas ele foi um apóstolo que saiu lá do seu estado e abriu uma igreja e batizou 28 almas em 2 meses. Quando nós temos ministros que não batizam 28 almas no ano. Crescimento. Crescimento. Como é que a igreja cresce? Cada crente ganhando mais um. Quando a gente fala sobre isso, parece a coisa mais fácil do mundo. Ah, irmão, uma pessoa ganhar uma alma em 365 dias, mas não acontece. Você faz uma pesquisa na sua igreja, quantos irmãos estão ganhando almas? A maioria não está, porque não está sendo motivada. Quando você motiva, primeiro, volto a repetir, tem que estar no coração do pastor. Não existe método no reino de Deus. Existe unção. A célula é uma ferramenta bíblica. O que é a célula? Por que nós somos pastores? Vamos falar aqui está a hierarquia maior da igreja. Quantos de vocês que estão aqui, a sua primeira pregação foi num culto de família, ou no aniversário de alguém, ou sei lá. Quem pregou? Sua primeira pregação foi numa casa de família. Bem alto. Está aí. Talvez um outro começou dando uma aula na escola dominical. Dos pastores que estão aqui, sua primeira pregação foi num culto de família? Levanta a mão. Mas por que o pastor não botou você para pregar na Santa Ceia? Não tem cabimento. Primeiro vamos testar. A minha primeira pregação foi num culto em casa de família. Nós pregamos em 16 pregadores numa noite. O culto acabou 10h30, foi uma loucura. Depois nós tivemos que criar uma regra, porque todo mundo queria pregar. E eu pergunto para você, pastor que está aqui, e para mim, se o nosso pastor naquela época não desse oportunidade para nós estaríamos aqui hoje? Quem sabe estaria desviado. Quem sabe estaríamos desviados. Porque quando você promove alguém no reino de Deus, dá uma oportunidade, a pessoa se sente com responsabilidade. Você já observou que quem sai da igreja, quem muda de igreja, na maioria é aquele crente que não é usado para nada? Aqui ele não serve.
Aí abre uma comunidade, daí uma semana, lá na comunidade ele é diácono. Lá na comunidade ele é auxiliar. Lá na comunidade eles criam a célula e ele é líder de célula. Por que não usar aqui? Aliás, nós temos grandes pastores hoje, espalhados pelo Brasil, que se converteram na Quadrangular. Pastor de igreja grande, se converteram na Quadrangular, não tiveram oportunidade, não enxergaram o potencial espiritual, outro grupo enxergou. Por problemas outros, ninguém precisaria ter saído. Agora, célula. Nós estamos trabalhando em Belém há 13 anos com célula. Vou fazer aqui uma afirmação. Nós não estamos satisfeitos com o que estamos fazendo, porque eu acho que nós estamos fazendo pouco. Dá para fazer mais. Mas mesmo com esse pouco, o IBGE fez uma pesquisa em 2000 e depois fez em 2010. As Assembleias de Deus no Pará, que são muito fortes, e quando a pesquisa do IBGE fala Assembleia de Deus, inclui todas. Assembleia Madureira, do Silas Malafaia, a Missão, a Anápolis e assim por diante. Todas as assembleias do Pará cresceram 42% em 10 anos. Um bom crescimento. A Igreja Universal cresceu 20% em 10 anos. A Igreja Deus é Amor, 10%. Batistas e outras ficaram quase que no zero. Uma cresceu 2, 3, outra diminuiu. E vocês sabem qual foi o crescimento? Foi exatamente no período das células. Nós começamos em 2001 para 2002. Exatamente nesse período, nós crescemos 144%. 144%. Eu acreditava que nós tínhamos dobrado, mas nós dobramos e avançamos mais um pouco. Nós crescemos de 89 mil para 239 mil. Não fomos nós que dissemos isso. Se perguntasse para mim, eu diria, acho que nós somos 150, 180. Mas o IBGE. Por quê? Porque das células estão surgindo novos pastores. Das células estão surgindo novas igrejas. Agora, recentemente, nós abrimos numa região em Ananindeua. Ananindeua é a cidade maior do Pará, junto de Belém, metropolitana. Tem 600 mil habitantes, 300 igrejas quadrangulares naquela cidade. Nós abrimos agora 3 obras numa região. Compramos um templo batista, alugamos um outro batista com opção de compra e mais um outro salão. Como é que o pastor fez para abrir aquelas 3 igrejas? Ele botou 3 células numa, 3 na outra, 2 na outra. Está a igreja organizada. Então, a célula já é uma mini igreja. Então, vamos falar aqui do Paraná. Quando nós trabalhamos aqui em 66, abrindo junto com o pastor Lauro, a igreja de Toledo, 1966, no mês de maio, eu, o pastor Lauro e o Gaio, viemos abrir a igreja de Toledo, preguei aqui na 2 de maio, acho que é 2 de maio, um lugar que tem entre Toledo e aqui, Cascavel e aqui, e tinha igreja onde no Paraná? Cascavel não tinha. Aqui tinha. Aí Toledo. Aí Maringá, Astorga, Londrina não tinha.
Ponta Grossa, Reserva, Piraí do Sul, que nós abrimos em 66 também. Lá em Araucária, Morretes, Paranaguá, e parava por aí. 30 talvez do interior, se tivesse. Aí nós fomos multiplicando células no Paraná. Hoje tem igreja em quantas cidades do Paraná, pastor Irineu? Mais ou menos 363 municípios, são células que foram multiplicando. Agora vamos concluir aqui. Por que não encher a nossa igreja de igrejinhas? A célula é uma igrejinha dentro da igreja. O líder de célula, ele é o pastor de 5, de 8 irmãos. Quando se cuida bem, se perde menos. Quando uma pessoa, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja grande em termos, mas eu ainda acho que está pequena. Tomar a Santa Ceia no mês de fevereiro, 9.000 e poucas pessoas na Pedreira, fora as congregações. Nós temos uma congregação lá, que ainda não é igreja, que reúne aos domingos 1.100 a 1.300 pessoas. Pois bem, esta igreja, local da Pedreira, precisa melhorar. Precisa. Então nós estamos agora, eu quero concluir dizendo isso. Chamei o pastor Walter, que é o pastor da nossa rede de jovens. Esses dias, no culto da mocidade, domingo à noite, às 20 horas, tinha 2.600 e poucos jovens, na rede de jovens. Eu chamei, disse, pastor Walter, eu estou preocupado com uma coisa, e quero transferir isso para vocês. Cadê os novos apóstolos? O ministério apostólico tem que continuar na igreja. Morreu agora o pastor Davi Miranda. Quem é que vai ocupar o lugar do pastor Davi Miranda para orar para os doentes, expulsar demônio, levantar paralítico? Ou será que a igreja de Jesus hoje não precisa mais do ministério apostólico? Precisa. Onde houver milagres, o povo vai. Operando Deus, quem impedirá? E nós vamos agora, no meio da nossa juventude, fazer um seminário apostólico, para Deus levantar os apóstolos da próxima geração. O nosso ministério apostólico está envelhecendo. Está aí já o pastor Parisotto, não sei por que o cabelo dele não fica branco, né? Está a pastora Dionísia e outros, os apóstolos. Será que nós vamos ver esse pessoal viajar e ir para o céu e nós vamos ficar só lembrando da Aimee McPherson? Se a irmã Aimee McPherson estivesse aqui. Se o William Brahma, se o T.L. Osmo viesse aqui, se o pastor Bunker, meu irmão, é você, é você, é você. Deus quer te usar, fique em pé. Deus quer te usar. Deus não faz acepção de pessoas. É você que tem que dizer para o Espírito Santo qual é o tamanho do seu ministério. Quantos creem que serão maiorais de 1000? Então comece a visualizar e comece a trabalhar por isso. Levanta a sua mão. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Deus, eu estou agora com muita alegria para dizer, Pai Santo, nós te louvamos por esta obra, por este ministério, pelos grupos pequenos, pelas células, pelos líderes, Timóteos, anfitriões, por aqueles que estão realizando a obra em tempo e fora de tempo. Usa, ó Deus, cada irmão,
Você que está começando no ministério, diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para Deus, diga: Senhor, unge esta pessoa. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Unge esta pessoa, que ela possa receber o dom de multiplicação, que ela possa receber, ó Deus, unção e sabedoria para liderar 100, 200, 500, 1000. O teu reino não tem limites. O Senhor usou Paulo, Pedro, Tiago. O Senhor usou o João Aleluia. O Senhor usou o pastor Lauro de Castro como o grande mentor desta obra no Paraná. Mas depois deles o Senhor continuou usando o pastor Raul, o pastor Eduardo, o pastor Irineu, o pastor Rogério e tantos outros, o Agostinho e tantos outros e outras, que estão fazendo a tua obra. E esta obra vai continuar, assim como Santa Catarina, Rio Grande, o Brasil será do Senhor Jesus. Levante a sua mão, fale comigo. Paraná quadrangular, Paraná quadrangular, vai acontecer. Brasil quadrangular, Brasil quadrangular, vai acontecer. Através do que? Fale comigo. Células, células, células. Ganhar, consolidar, treinar, enviar, ganhar, consolidar, treinar, enviar e multiplicar. Multiplicar, multiplicar. Fique em pé mais um minuto. Irmãos, eu trouxe apenas 120 livros desses. O manual de células quadrangular. Está lá na livraria, né? Na livraria. Outra coisa, se faltar, se você quiser, conversa lá com o pastor, ele dá o endereço, eu mando pelo correio para a sua casa, sem custo nenhum, a não ser o valorzinho de R$15. Deus abençoe, um abraço e olha, multiplicar. Este é o segredo.